Olá, nossos queridos alunos do quarto ano, mais uma vez nossos agradecimentos. Você que está no papai e mamãe, que está acessando o nosso canal, os nossos alunos, dizer para vocês que estamos nesse desafio e estamos aí para contribuir novamente com o aprendizado de todos. Tá? Nós vamos dar prosseguimento nessa nossa segunda aula aí, através de uma forma interativa, dando prosseguimento no nosso assunto anterior, falando sobre os nossos alimentos industrializados. Né? Nós falamos sobre a diferença entre o alimento natural e aquele alimento que é industrializado, e que muitas vezes esse alimento industrializado ele faz parte da nossa vida, é comprado, é ingerido, né? Nós temos que ver essa diferença entre o alimento natural, esses alimentos que devem ser priorizados, e os processados que devem ser consumidos com moderação. Tá bom? Isso é importante, você do quarto ano, você está sabendo dessas situações, até porque a criança nesse período, né, nessa idade, eles gostam muito das guloseimas, de comer aquelas coisas que são industrializadas, o esquilho, né, e tantos outros alimentos, biscoitos, e a gente contribui aqui enquanto professor da área da saúde também, para que você tenha essas informações que vai fazer parte do resto da sua vida. Então eu queria contribuir com o quarto ano com curiosidades nada animadoras sobre alguns alimentos aqui. Então eu vou passar aqui para a primeira aqui, ó. Todo mundo sabe que a comida industrializada, típica das cidades grandes, elas não são realmente tão saudáveis quanto os seus anunciantes pintam. Elas contêm o quê? Conservantes, elas contêm corantes, né? E uma série de outras substâncias, né, que muitas vezes são nocivas à nossa saúde. E a gente tem que estar muito atento sobre isso, porque isso está causando, até mesmo já em crianças, já muitos problemas de saúde. A obesidade, problemas de pressão arterial, cardiovascular. Então, eu gostaria de contribuir com vocês sobre a carne moída. Você nunca nem sonhou isso, né? Mas tem o chamado picadinho, a carne moída. Mas 70% da carne de vaca moída nos supermercados contém uma substância que é conhecida como baba-rosa. Olha só. Popularmente isso corresponde a um aditivo comestível feito à base de subprodutos da carne, como peles e demais sobras. Mas tudo passa antes por um tratamento químico para se tornar apropriado para o seu consumo. Percebe-se aí, né, que nessa carne moída também existe outros tipos, não é só a carne que tem, mas tem outras coisas também, como sobras, que vai lá e é moído, enfim. Então tem que estar atento sobre essas coisas. O frango. Você sabia que os frangos crescem em granjas alguns supermercados grandes, às vezes eles têm suas próprias granjas. Então, eles são alimentados com o quê? Com arsênico. O que é isso? Para quem não entendeu ainda, tem esse espanto, o que é isso? É uma substância metálica e considerado um veneno, né? Extremamente nocivo para a saúde do ser humano. 1 grama de arsênio é suficiente para matar 7 pessoas adultas. Com relação aos frangos, no entanto, ele é usado apenas como complemento alimentar para que a carne fique rosada. Observa que isso aí não é para que o frango ele venha comer, o frango comer essa substância. Ele é utilizado como complemento alimentar para que a carne fique mais rosada. Tá bom? Fiquem atentos sobre isso também. A salsicha, aquela galera que gosta da salsicha para comer no hot dog, né, no cachorro quente. O principal recheio do amado cachorro quente é produzido a partir de uma mistura feita à base de gordura, retalhos de carnes, aliás milhares delas, viu? E uma liga. Esse último ingrediente, essa liga, ela é feita de base de farelo de pão, farinha e aveia. Quando a gente falou com vocês sobre a questão desses alimentos industrializados, foi falado que esses alimentos eles passam por um processo. Ele sai do processo natural
e ele passa para um processo industrializado com que contém outras substâncias. Eis a razão, às vezes, da carne enlatada, né, as carnes em conserva e outros tipos de produtos aí. Então, o queijo ralado, né, quem gosta de queijo ralado, aí todo mundo adora o queijo ralado, às vezes em algum tipo de alimento, né? No caso do queijo, ele já vem ralado, então é um amor para as donas de casa quando traz, né, aquele queijo ralado e joga ali em cima da salada ou outro tipo de alimento. Porém, ele é encontrado nesse tipo de alimento polpa de madeira, para evitar que o conteúdo ele fique empelotado, né, como acontece às vezes quando é ralado em casa. Então ele vem, por isso que ele é bem soltinho, porque ele tem esse tipo de produto, né? É o chamado polpa de madeira, tá bom? Iogurte, esse tipo de iogurte é que existe o chamado iogurte grego, né? Ele está na moda e quase todo mundo se derrete por ele. No entanto, o iogurte grego gera uma quantidade enorme de resíduos tóxicos devido ao seu processo de fabricação. O pior de tudo é que ninguém sabe o que fazer com esses detritos. Eu tenho certeza que as crianças aí adoram iogurte, né? As cerejas, aquilo quando você percebe aquelas cerejas ali dentro daqueles potinhos, todas vermelhinhas, mal você sabe que é para que elas fiquem vermelhinhas, também elas passam por um processo em qual elas ficam de molho em um xarope à base de milho, tá? Só depois que entra o chamado corante em grande quantidade para que ela fique bem realmente na cor de cereja, tá bom? Então observa aí, o mel também é um alimento muito saboroso e traz um monte de benefícios, desde que o mel consumido seja realmente o produto vindo realmente lá, né, das colmeias. Mas existe mel que às vezes é vendido e às vezes é misturado com alguns aditivos alimentares. Não sei se você o papai e a mamãe já compraram algum tipo de mel assim que você vê às vezes só o açúcar lá no fundo, né? Ou então ele tem um gosto diferente. Então você já sabe que às vezes tem xarope de milho, tem aditivos alimentares que está misturado a esse mel. Então, são vários alimentos que são colocados, misturados com esse tipo de alimento que se torna um alimento industrializado. Então, olha só, 8 doenças que são causadas pela má alimentação. Quais são elas? A obesidade, a gastrite, o colesterol elevado, tá bom? A desnutrição, certo? A prisão de ventre, as doenças degenerativas e a anemia, tá bom? São as doenças que são causadas pela má alimentação. E as nossas crianças ou nossos adolescentes às vezes têm sofrido com isso. Às vezes os pais e as mães ficam desesperados por ver que às vezes as crianças eles não tendem a se alimentar verdadeiramente com alimentos naturais. Então essa preocupação nossa de professor orientando você sobre isso. Se alimente com alimentos naturais, que vem realmente lá da horta, que vem que você perceba que são alimentos naturais, o leite, a carne, o peixe, tá bom? Evite alimentos enlatados, tá bom? E a nossa atividade virtual, gente. Quais as doenças causadas por alimentos industrializados? Essa é a pergunta para que contribuir com os nossos alunos. Quais as doenças causadas por alimentos industrializados? Tá bom? Então os nossos alunos do 4º ano irão pesquisar isso e você pode contribuir conosco lá no meu PV, tá bom? Então muito obrigado, desde já um abraço a todos vocês, nossos alunos. Então olha só, quais as doenças causadas pelos alimentos industrializados? Essa é a pergunta para você interagir conosco. Um abraço em todos.